Beleza, vamos falar hoje sobre rate limiting e utilizar uma estrutura de dados para trabalhar com isso, tá? Antes, então, da gente partir para a solução e tal, a ideia aqui hoje é eu explicar um pouco do papel do gateway e como ele se relaciona com os outros sistemas que uma empresa geralmente vai ter, né? Uma infraestrutura. Geralmente a gente não fala só de um sistema lá rodando e resolvendo tudo. Pode até ser, mas ainda assim existem bancos de dados que estão juntos ali, APIs parceiros que são utilizados, tudo isso compõe, né, esse grande ecossistema. Então, assim, a gente vai falar de uma parte da infraestrutura de tecnologia que são os gateways, eles são os portões, né? Então, você está vendo aí na tela um castelão aqui, ele é para representar todas essas peças que compõem uma infraestrutura. E o portão em si, o gateway, é aonde a gente está falando que a gente vai estar preocupado tanto com o que está indo, então está saindo dos nossos sistemas, indo consultar APIs terceiras, ou quem está chegando, né? E vai utilizar os nossos recursos, né? Uma empresa, ela cria um produto com um conjunto de funcionalidades e tem pessoas que o usam, né? Esse produto. Então, muitas das vezes, o papel ali desse portão é garantir que todo mundo que está usando ali está bem intencionado, né? Então, será que não tem ninguém querendo entrar aqui no meu castelo para ir matar o rei, por exemplo? Então, você vai dar uma olhadinha, você vai garantir que, pô, esse cara aqui tá passando toda hora e não tá. O que que é, né? Então, você precisa estar ciente do que está acontecendo e tem que criar algumas regras ali, né? Então, por exemplo, no sentido de saída da nossa infraestrutura para fora, é muito comum aqui a gente estar falando da preocupação do gateway do lado financeiro. Então ele fala, olha só, por exemplo, aqui na imagem eu coloco os custos da API de mapas sobre informações de ambiente lá do Google, né? Então o gateway ele pode ter esse papel de controlar o quanto que vai sair para lá, medir, né? E reportar isso para algum lugar. Assim como ele também pode ter, né, a responsabilidade de barrar quem está chegando, né? Então falar, pô, olha só, você está suspeito, você está fazendo uma coisa que eu não acho legal, então eu não vou permitir a sua entrada para dentro da nossa infraestrutura. Então tem esses dois lados da moeda, né? O ir e vir. E hoje a gente vai ter uma missão aqui, então o formato aqui de toda esse vídeo estamos numa missão em que a gente quer construir um controle de gateway ali que vai aplicar o rate limiting, ou seja, né, ele vai garantir que uma mesma pessoa não acesse de forma excessiva os nossos recursos. Então, né, como o próprio caso ali do Google, por exemplo, né, você exigir realizar uma chamada para um sistema, você tem uma quantidade de trabalho associada aí, né? Então, tem um custo para você entregar aquela informação que o cliente está pedindo, né? Então, é importante você garantir que isso está sendo acessado de boa fé, né? Então, um caso que eu posso dizer assim, que seria de má fé, né? Vamos imaginar que você tem uma requisição para entrar numa conta de um banco, né? E aí, nessa conta desse banco, uma pessoa de má fé, ela pode ficar testando, por exemplo, ela descobre que eu, Diogo, tenho conta lá, e ela sabe os meus e-mails. Então, ela pega essa lista minha de e-mails e vai simplesmente batendo com uma porrada de senhas que ele encontrou na internet, vai testando qualquer um e se não tiver controle, né, ele vai batendo isso aqui 1 milhão de vezes, o máximo que ele conseguir, né? Então, se não tiver nenhum controle, simplesmente alguma hora ele vai acertar minha senha, entendeu? Não sei quando, mas assim, a depender do nível, da quantidade de computação que esse atacante tiver disponível, né, pode ser bem perigoso. Então, é importante a gente controlar isso.
E esse é o objetivo, então, de hoje. É a gente construir. A gente vai ter uma aplicação que recebe uma requisição HTTP qualquer. Ela vai retornar um objeto simples, um texto, alguma coisa assim. Só que, né, a gente quer fazer esse controle do gateway. Então, essa aplicação ela vai receber a requisição, vai aplicar essas regras, vai garantir que você não está fazendo requisição demais. E se você tiver ok, você continua. Se não, a gente barra, fala, opa, essa atitude tá suspeita, né? Eu vou estar te bloqueando, beleza? Sem chororô, sem chororô. Então, bora, né? Tipo, o que a gente vai fazer hoje, né? Como a gente vai precisar já utilizar as requests HTTP, a gente vai fazer um setup. Vou tentar fazer o mais rápido possível. Eu nunca utilizei esse framework, mas eu pesquisei na internet qual que é a boa, qual que a galera mais usa, e o maior recomendado foi esse Ktor. Então, a ideia é subir um servidor aqui e a gente ter uma requisição bem como ele fala ali mesmo. Então, vamos ver como fazer isso, né? Ah, tá. Então, a gente está aqui. Aí, vamos ver se tem uma documentação aqui. Holder. Add, enter the name, then click Add plugins. Authentication, JWT. Eu acho que por enquanto eu não vou colocar nada dessas coisas, não. Vou só criar o projeto mesmo. E aí ele cria aqui uma pasta. Ele faz um download dessa pasta. Tá. Eu vou extrair e colocar então. Extract. Beleza, e agora eu vou abrir no IntelliJ. Beleza. Então aqui a gente está com a IDE e o projeto foi criado. Então, README, será que ele tem um... Como que eu faço para rodar então? Eu só quero garantir. Aliás, vamos dar só uma olhadinha o que ele está fazendo. Ele roda a main configure routing. E aí ele tem esse plugin de routing com um endpoint aqui get barra. E ele vai responder hello world. Tá, beleza. Aqui parece que é o que a gente queria. O Gradle está terminando de buildar. Então, assim, uma coisa que vai ter que acontecer aqui, né? A gente falou que eu vou controlar a quantidade de vezes que alguém tenta, né, entrar aqui nos nossos sistemas e tal. E para fazer isso, cara, tem uma coisa, né? Como que o guarda vai saber quantas vezes alguém passou se ele não souber quem é, né? Então aí já tem um ponto, né? As nossas requisições aqui, elas vão chegar no nosso servidor, né, com uma identificação. Então eu vou saber, olha, eu sou o Joãozinho, ou tipo, o meu RG é esse aqui, 1, 2, 3. Então a gente já tem um requisito aqui, né? Essas requisições elas vão ser autenticadas, portanto elas vão ter uma identificação de quem está fazendo ela. Não é open bar, assim, qualquer um pode fazer sem falar quem é, né? Tipo, calma lá. Então, tá. Só que não vamos implementar a autenticação assim, pô, certinho, a gente só quer incluir essa informação nessa request. E aí, antes de executar realmente a lógica aqui, né, eu quero garantir que essa pessoa, ela não... Aliás, ela pode, né? Ela pode estar fazendo essa requisição. Do Holdor, eu vou falar, eu vou pegar tudo isso aqui, aí eu vou dizer how can I create a service class and
call a function of it in this routing to be used in the get endpoint. Então, estou perguntando aqui para o Copilot, cara, como que eu crio, né, uma classe aqui fora para implementar dentro dessa função, desse get, e injetar ele nesse roteador, né? Aí eu trolei, né? Porque eu esqueci de passar para ele a classe. Acho que agora ele vai dar um contexto melhor, né? Ele me respondeu com Python ali, porque eu não tinha dado exemplo. Então tá, my service. Aí, vamos então já criar, né? Eu vou chamar isso como se fosse um plugin, vai. Vou seguir essa. Vamos chamar isso aqui de rate limiter. Kotlin. Beleza. A classe, né? Rate limiter. E aí ela vai ter uma função, então. Verify, aliás, limit control, né? Vou chamar de control e ela vai receber uma ID, que é uma string, e retorna um booleano. Tem que adicionar um pacote. Certo? Aí eu vou querer usar esse rate limiter aqui, né? Vamos ver como é que ele falou que seria utilizado. Então, criei o service e no configure routing eu consigo atribuir um valor aqui, rate limiter, tá? Então tá. Então aqui a gente vai ter val rate limiter é igual rate limiter. E aí, se if rate limiter, se o controle do ID aqui, então vou colocar um ID estático mesmo. Se isso aqui der false, eu quero dizer, ó, too many requests, né? Too many requests. You are allowed to enter. Então, beleza. Se ele cair aqui no controle, se dizer false, você não pode entrar, então eu vou dizer too many requests, senão você pode entrar. E aí eu vou dar um play aqui, ó, executei aqui. Ixi, aqui deu pane no sistema, né? Ele não entendeu aqui. Ó, vou perguntar aqui, Copilot, por que why is this function wrong? Import. Já sabe que ele não tá entendendo. Data string, caramba, cara. Aí é brincadeira. Eu aqui não tô sabendo. Tá bom. Vamos agora executar a aplicação. Lascou verdinho. Cara, essas coisas, falar pra você que facilita a nossa vida. Tem um playzinho só, sabe? Não precisa ficar executando nada muito complexo, não. Então tá, agora eu quero. Então tá executando ali, né? Tá no run aqui. Executando aqui, ó, no HTTP. Então eu vou pegar esse aqui e vou fazer uma requisição e vou mandar. You are allowed to enter. Tá bonito, ó. Então estamos fazendo a requisição e ele está dizendo, ó, você está permitido para entrar. Vou deixar até aqui.
Aí, agora, então, o rate limiter, ele vai fazer o seguinte, cara. Ele vai ter um mapa, que é a estrutura que a gente vai usar, que vai ser user entrances. Então, vai ser um mapa que vai receber isso aqui, beleza, aí vai ter um int. Então, né, o mapa, a chave vai ser a identificação do cliente e o int, né, o valor, vai ser quantas vezes ele entrou. Mais uma coisa aqui, por enquanto a gente vai botar assim, mas a gente vai ter que ainda incrementar a lógica de tempo, né? Mas por enquanto vamos só controlar quantas vezes ele entrou, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, se a gente vai ter que gets, a gente vai ter que pegar o valor que tiver lá e se não tiver nenhum, a gente retorna zero. Então agora, então essa aqui, se isso aqui for maior do que o máximo, maximum entrances, return false. Se não, return true. Beleza. A gente poderia fazer isso aqui também. Só que a gente vai adicionar aqui, né? A gente vai adicionar um valor de 1. Então a gente vai colocar entrances, o valor aqui. A gente vai atribuir, né, o que a gente pega. Por que que é melhor fazer isso aqui, Diogo? Porque aí a gente só vai ter que acessar o mapa uma vez e esse valor fica armazenado, né? Senão teria que chamar isso duas vezes. Isso tem um custo, assim, além da própria facilidade aqui de escrita que a gente está ganhando. Pô, isso tem um custo, né? Se acessar esse mapa. Então, agora vai que o pilot cria aqui, fala aqui para mim como é que eu faço. Private val maximum entrances é 5. Então tá, agora a gente vai resetar a aplicação. Então tá, chamando, beleza? Agora a gente vai executar então. Ó, chamou uma vez, permitido, duas vezes, permitido, três vezes, permitido, quatro vezes, permitido, cinco vezes, permitido. Eita, ué. Ah lá, beleza. Então, ele foi permitido aqui quando... Nossa, parece que foi mais de 5. Mas tá bom, isso eu não vou olhar agora não. Mas ele entendeu, ó, too many requests. Então era isso que a gente queria. Era isso que a gente queria. Boa, vou deitar essa aplicação. Então tá. Entrances. Fizemos isso aqui. Bora, bora agora. Estamos controlando, agora a gente precisa fazer o seguinte, pô, mas isso aqui eu vou ficar banido para sempre, né? Eu nem, tipo, eu devo ter demorado uns 10 segundos aqui para ficar fazendo esse bando de requisição, né? Eu fui bem devagar, né? Então, agora a gente precisa adicionar uma lógica que é assim, o contador aqui de entradas, ele só vai ser válido até determinado tempo, ou seja, se passar, eu fiz 3 requisições agora, aí se passar 1 hora, por exemplo, pô, já zerou, né? Essas 3 já não contam mais. Então aqui a gente vai fazer assim, vão ser o máximo de 5 entradas, vou até diminuir aqui, de 2 entradas em... O total tem que ser um máximo de 2 entradas em 10 segundos. Então a gente vai fazer isso, beleza?
Então, se o valor for maior que o máximo de entradas... Ah, não, acho que aqui tem que ser zero mesmo. Vamos ver. Então, duas. E agora vai ter uma outra informação que a gente vai ter que armazenar, além da quantidade de tentativas, que vai ser o segundo, né? O segundo, o momento, vamos falar assim, o momento que eu realizei, né? Fiz, tipo, tô contando, né? Por exemplo, entrou a pessoa, a partir de agora eu tô cronometrando, ó. Você tem mais 10 segundos, você pode entrar mais duas vezes só. Então, é exatamente, né, esse instante que a gente vai medir. Só que eu ainda não tenho certeza do tipo que ele vai ser. Então, eu vou deixar dois índices aqui por enquanto. Então, assim, ó. Agora, entrances vai ser o valor aqui, né? Então, entrance timestamp. With, aliás, with timestamp. Então, aqui, val entrances vai ser o first e esse aqui vai ser o second. Opa, tá. O que você quebrou? Agora eu não sei, viu? Hum. Ah, tá. Não tem a ver esse default value aqui, ele vai ter que ser um pair, né? De 0 e 0. Aí sim ele entendeu. Beleza. Então agora eu tenho aqui a quantidade de entradas e o timestamp. Então a primeira coisa que eu vou ter que ver aqui, ó. Se o timestamp... Aliás, vamos... Boa. Se o timestamp... Não. Aqui. Medias. Era essa função que eu estava precisando aqui. Então, a função system medias, ela retorna o tipo long, tá? Então, eu vou adicionar aqui, em vez de ser int, vai ser long. E quando o timestamp de agora, vamos para pensar. Então, assim, se agora for maior, né? Então, agora é maior do que o timestamp mais a quantidade que a gente tolera, então aqui vai ser os 10 segundos, né? Em milissegundos, então 10.000. Eu vou colocar isso aqui, private val tolerance em ms. Então vai ser igual aquele 10.000 lá. Se o tempo for maior do que o que passou, né, eu vou dizer que aqui entradas vai ser zero novamente. Então, porque, olha só, vamos parar para pensar aqui. O que aconteceu? Puxei lá, vamos pegar o primeiro caso, então. Vamos desenhar aqui, eu acho que pode ser útil. A gente tenta aqui, pode ser que não fique ótimo. Mas, primeiro caso, então chegou o cara lá, ó, o mapa lá, nossa, tá vazio, vazio. Chegou o primeiro falando assim, ó, tô com ID tal. Meu ID é esse aqui. A gente vai procurar aqui no mapa, não vai achar. Então, eu vou dizer que a quantidade de tentativas é zero, né? Que eu faço o default lá. E o timestamp, eu vou ter que chamar ele de null, né? No caso padrão. Quando não encontra, ele vai ser agora.
Tá, então a gente guardou isso aqui, ó. Guardou isso aqui agora. Só para não ficar now, ó, agora aqui no meu relógio são 20h39. Então eu vou colocar essa timestamp aqui. Aí vamos dizer que veio de novo a request agora, de um também, então esse é o ID. E aí ele vai procurar, só que dessa vez ele encontra isso aqui, só que a tentativa foi acrescida de um lá, né? No final da primeira requisição, ele foi para um. Então ele encontra isso aqui. Aí ele vai dizer, ó, tentativas é menor do que 2. Então eu tô legal. E aquele if que a gente fez, né? Aliás, primeiro ele pergunta aqui do timestamp, né? Agora é 20h40. Vai, mas estou considerando aqui que ainda não passou, né, o tempo. Ainda não passou o tempo. Então, passou da primeira verificação, na segunda ele vê tentativas é menor. Agora, vamos considerar o caso, então, que ele passou a quantidade de tempo, né? Aqui o tentativas foi acrescido de 2, só que já passou, né? Resetou o tempo dele. E aí, o que que vai acontecer então? Vai vir mais uma vez a chamada aqui para um, ele vai encontrar esse registro na tabela, só que ele vai ver que o tempo que está lá guardado é a diferença dele é maior do que o que a gente monitora, né, os 10 segundos. Então ele vai zerar as tentativas, vai zerar a tentativa e vai atualizar, né, o timestamp para agora, que é 20h41. Então, eu acredito que isso aqui vai funcionar. A gente vai testar aqui agora. Então, voltamos para a IDE, né, que agora ele espera que seja um par. Então, vamos ver, só fazendo o prepare aqui. Vai ser enters mais um. A gente pode fazer assim, ó, que o timestamp vai ser igual. E aí a gente só vai ter que dizer que é var também, né? E aí a gente usa esse timestamp aqui. E beleza. Eu acho que assim a gente já consegue. Bora então executar de novo a aplicação? Executou, executou. E agora a gente vai então para as requisições. Então, vou limpar aqui. Vou realizar a primeira, tô permitido, hein? Realizei a segunda, tô permitido. Terceira também. Tá, ele passou, por algum motivo ele passou. Mas, vamos ver, ó. Ei, ué. You are allowed. Ele já liberou? Too many requests. É. Caramba, peraí que foi rápido demais. Curl. Fui permitido. Too many. Aí agora, tô bloqueado. Tô bloqueado. Beleza, voltou. Ó, isso tá legal, tá? Então, assim, ele funcionou, né? Ele funcionou. Se você for parar para ver, a gente... A única coisa que a gente não acertou direito aqui é o controle, né? Do máximo de vezes aqui. Porque ele soma depois, né? Porque ele soma depois. Então, colocar o maior igual aqui vai resolver. Tá, pausei aqui, vamos executar de novo a aplicação. Pô, uma coisa que eu gostaria de ter feito aqui é adicionado um log desse mapa aqui, só para a gente conseguir. Eu vou fazer um print, beleza. Então, before e after. Tá, beleza. Aí, boa. Updated.
Vamos ver. Então, vamos executar mais uma vez só para a gente tentar. Deixa eu ver. Move to resize. Eu gostaria de abrir aqui um do lado do outro. Será que é possível, né? Aí, beleza. Clear. Então agora a gente vai executou a requisição. Sucesso. Sucesso. Bloqueado, né? Bloqueado. E esse log? E esse log? Não tá tendo não. Trace for before. Olha lá, tá aqui. E eu tô falando aqui. Deu bom. E eu pego aqui então, ó. Legal. Legal demais, ó. Então vamos entender. De novo, vamos fazer a requisição, você vai ver que ele vai ter zerado aqui, ó. Vai voltar para 1, aliás, né? E a timestamp, ó. Essa aqui foi justamente o step, né? Quando estava vencido, mas o tempo tinha passado, ele recebe a request, ele vê que o tempo já passou, zera o valor e no final acrescenta 1, atualizando o timestamp, né? Agora, então ele sempre vai estar zerando, ó, ele zerou, nem tinha dado a soma, agora ele manteve o timestamp igual, somou 2, agora se eu faço requisição, aí eu tô deslerdeando, né? Pronto, aí agora sim, agora ele está sendo barrado aqui, né? Too many requests. Boa, boa galera, então é isso assim, hoje, né? Que top, cara, assim, foi massa pensar aqui nisso, assim, agora vamos para pensar os next steps, nossa, aqui, qual que é os problemas nessa aplicação, né? Seguinte, primeiro problema, geralmente, cara, olha, vamos começar de baixo. Tem um problema que é o seguinte, aquele mapa que a gente vai acrescentando aqui as requests, né, os usuários, vamos dizer que ele fica rodando um ano lá a vida dele, né? Então ele vai falando lá, ó, o ID 1, que é o do Diogo aqui, ele foi a última, ele fez 2 requests e foi naquele timestamp lá, tal, né? Só que aí vai vindo várias outras pessoas fazendo o mesmo, a gente vai preenchendo. Só que isso fica armazenado em memória, né? Sempre. Então, a gente precisa ter, em algum momento, uma estratégia de limpar quem está antigo lá. Porque, por exemplo, imagina eu pego aqui, nunca mais faço uma request, só ano que vem. Um ano depois, eu vou fazer request. Tipo, isso aqui vai estar salvo lá ainda à toa, né? Então, preciso garantir que eu vou estar limpando para não ficar ocupando espaço na memória à toa. Então, esse é o problema um. Agora, o problema 2, esse é um mais complicado. Assim, se você souber, tiver mais ideias aí, fala nos comentários. Mas, assim, como que eu faço para lidar com um sistema que distribuído, ele está distribuído. Então, normalmente, né, inclusive você vai ver aplicações que fingem ser uma só, né? Mas na verdade elas são várias aqui. Tem alguém que distribui a carga entre elas, né? Então, só limpar isso aqui que está ao redor, a gente está falando que, né, quando um cliente vem e faz uma requisição, tem um cara aqui que ele vai falar, ó, esse servidor, esse mesmo aplicação que a gente criou aqui, né? Ela vai estar rodando aqui, ela vai estar rodando aqui, aqui e aqui, né? Então ele vai distribuindo. Só que se ele for distribuindo, cada um deles está instanciando dentro da memória dele aquele mapa. Então a gente perde o controle, né? Assim, pô, eu não consigo dizer quantas vezes o Diogo fez uma request, porque um pedacinho está aqui dentro, outro pedacinho está aqui dentro, outro pedacinho está aqui dentro. Então fica um negócio muito complicado. Então seria interessante ter uma estrutura aqui compartilhada entre todas essas aplicações que vai ser esse mapa aqui, né? E assim, geralmente, quando a gente está falando aí de aplicações no mercado, assim, a gente está falando de ter um Redis aqui. Mas assim, é isso, né? A gente compartilhar esse mapa entre aplicações.
seria também um próximo passo bem massa. Se você acha que tem mais problemas assim que a gente poderia ter investigado aqui, deixa uns comments aí, beleza? Se você gostou desse conteúdo, dá like, compartilha, manda nos grupos de Zap aí, pode mandar porque isso ajuda muito, beleza? Fala, ó, cara, tem uma implementação legal, a gente aprende a usar o uso do mapa ali com timestamps, inclusive para fazer rate limiting. E é isso, beleza? Eu agradeço você que assistiu até aqui, foi bem legal, assim, e espero vocês para as próximas. Aquele abraço, hein? Tamo junto.